Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: a igreja precisa ser relevante e não contemporânea. Meus irmãos, algumas pessoas dizem: a igreja precisa pregar uma mensagem contemporânea para ser uma igreja relevante. Outros dizem: precisamos repintar a nossa fé, repintar a teologia diante de uma sociedade que está em constante mudança. Meus amados irmãos, escute bem: há coisas que são contemporâneas, mas não são relevantes. Há coisas que são contemporâneas, mas não torna a igreja contemporânea. A igreja, por exemplo, que dá ênfase às causas sociais somente, são contemporâneas, mas não são relevantes, porque as causas sociais somente não torna a igreja relevante. Danças coreográficas são contemporâneas, mas não torna a igreja relevante. Coreografia dentro do culto é contemporâneo, mas não torna a igreja relevante. Mensagem nos púlpitos que falam sobre aquecimento global, preservação do meio ambiente, cuidado que se deve ter com os animais, distribuição de renda e autoestima, são mensagens contemporâneas, porém não torna a igreja relevante. Meus amados irmãos, escute bem: contemporaneidade não significa relevância. A igreja é relevante quando a sua mensagem é espiritual. A igreja é relevante quando a sua mensagem apela para o espírito do homem. A igreja é relevante quando ela prega Jesus Cristo, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. O grande problema hoje é que a igreja assumiu um complexo de inferioridade em relação ao mundo. Muitos hoje, dentro das igrejas, já não creem mais que a pregação sobre Cristo crucificado e ressuscitado salva o homem, regenera o homem, transforma o homem radicalmente para sempre. Muitos perderam essa visão, perderam essa verdade. E aí, o que é que eles fazem? Fazem porque o poder político se torne mais importante do que a mensagem da cruz. Eles fazem com que as obras sociais se tornem mais importantes do que a mensagem da cruz. Meus amados irmãos, a mensagem precípua da igreja não é promover assistência social, nem lazer, nem entretenimento. A missão precípua da igreja não é distribuir sopa para os carentes, não é promover assistência médica, odontológica, jurídica aos mais necessitados. Não é essa a missão precípua da igreja. A missão precípua da igreja não é cortar cabelo dos pobres. Essas coisas são boas, são lícitas e são recomendáveis, mas isso não torna a igreja relevante. A relevância da igreja vem da sua mensagem, vem da proclamação de Jesus Cristo para a salvação do pecador. A relevância da igreja vem quando ela chama o pecador
a se reconciliar com Deus através do arrependimento dos seus pecados. Meus amados irmãos, a igreja moderna tornou-se cega porque ela tornou-se contemporânea. Está cega a igreja porque ela está presa aos efeitos do modernismo atuais. Ela perdeu a sua relevância, tornou-se contemporânea, aí perdeu a sua relevância, porque a igreja está presa a sermões pragmáticos, filosóficos, sociológicos, antropológicos e psicologizados. A igreja está presa, porque ela tornou-se contemporânea. E ela está presa aos efeitos das ferramentas de marketing. Meus amados irmãos, essas igrejas não proclamam mais, as igrejas contemporâneas, que não são relevantes, não proclamam mais a singularidade de Cristo. Não proclamam mais a realidade do inferno e nem as exigências da obediência. A igreja atual, ela está acadêmica. Nós temos nas nossas igrejas hoje bacharéis em teologia, mestres e doutores em teologia, temos mestres e doutores em hebraicos, em gregos, mas estão cegos, porque esses homens abraçaram a contemporaneidade e ficaram cegos. Meus amados irmãos, estão cegos, tão cegos, que eles tocam no elefante e não sabem o que está palpando, se é a orelha, se é a cauda ou se é a tromba. Porque abraçaram a contemporaneidade, perderam a relevância. A igreja relevante é aquela que se concentra em ser fiel ao seu chamado. E o seu chamado da igreja, foi estabelecido por Cristo em Mateus 28, 18, quando ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Vão aos povos e fazei discípulos, fazei meus seguidores. O problema é que quando a igreja abraça a contemporaneidade, ela perde a relevância. E muitos que fazem abraçar a contemporaneidade perderam a relevância. E eles confundem contemporaneidade com relevância. A igreja precisa ser relevante e não contemporânea. A contemporaneidade levou o louvor a ser mais importante do que a mensagem da cruz. A contemporaneidade levou a igreja a ter as obras sociais mais importantes do que a mensagem da cruz. No culto da igreja contemporânea, nós temos imagens projetadas, nós temos poltronas confortáveis, temos ar-condicionados, temos muita arte, mas a mensagem aguarda, a mensagem é manca e o povo está morrendo de fome espiritual. E muitas delas substituem a mensagem aguada por filmes. E o pastor ainda diz: nesta noite nós vamos ganhar alma através de filmes. A exposição bíblica da palavra está sendo substituída por dramatizações. Meus amados irmãos, na verdade, esses pastores estão desiludidos com a mensagem da cruz. Essa que é a verdade. E qual é o saldo de tudo isso? É que a Bíblia assumiu um papel secundário na igreja moderna. A Bíblia não é mais um fundamento, um alicerce. A Bíblia não é mais a voz de Deus vinda do céu. Lamentavelmente, o saldo disso aí é um saldo negativo. Porque a Bíblia não é mais o oráculo do Senhor. A Bíblia não é mais a expressão do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, precisamos entender que a contemporaneidade levou o Evangelho a ser um evento e não mais uma doutrina a ser pregada, a ser vivida e a ser preservada.
contemporaneidade levou o evangelho a se firmar tão somente no social e no político. Isso é heresia. Quando se conduz o evangelho em termos sociais e políticos, pratica-se heresia. A relevância da igreja está onde? Está em usar a Bíblia para levar as pessoas a conhecerem a Deus e não a resolverem os seus problemas. Quando a pregação desempenha um papel central no culto, essa igreja é relevante. Hoje, os avisos durante o culto são extensos. As brincadeirinhas também. Os louvores também ocupam o centro do culto. E isso não torna a igreja relevante. Meus irmãos, o livro de Provérbios, todo ele trata do crescer no conhecimento e na sabedoria, para que se possa viver vida piedosa. Esdras, por exemplo, Esdras instruiu os exilados que retornaram a ler a lei do Senhor e fazer com que o povo entendesse o que estava lendo. Desde os primeiros tempos, os levitas foram incumbidos de ensinar as ordenanças e a lei de Deus ao povo de Israel. Meus irmãos, o povo de Deus sempre foi edificado pelos ensinamentos das Escrituras. E o culto sempre se concentrou em uma pregação da palavra expositiva de Deus. Hoje está tudo mudado, porque a igreja se contemporaneizou e perdeu a relevância. Israel, nós vemos na Bíblia que sofreu durante o período em que não teve um sacerdote que lhe ensinasse. Hoje, o povo está morrendo de fome espiritual, porque a igreja tornou-se contemporânea e perdeu a sua singularidade, deixou de ser relevante, a igreja se contemporaneizou. Isso é triste, mas precisamos voltar às raízes, pregar a palavra expositiva na igreja. Que Deus vos abençoe nesta hora, rica e abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado e engrandecido seja Deus. Amém e amém.